Olá, hoje começamos mais um episódio do Nerdcast, hoje com o Dr. Fábio. Vamos falar sobre gestão de empresas, né, doutor, como ferramenta de alavancagem para os negócios aí dos empresários. Exatamente. Olá, doutor. Tudo bem, Cris? Um prazer estar com você aqui. Para quem não sabe, eu e a doutora se formamos juntos faz um tempo já, não vamos entrar com números aqui, né, doutora? Mas é um prazer participar aqui do seu podcast. Doutor, então vamos lá. O doutor trabalha principalmente com empresas, né? Ali com direito trabalhista focado para empresas? Exatamente. Bom, já tenho há tanto tempo aí de carreira jurídica e o foco é o direito trabalhista, mas focado para o empresário. Uhum. E quando eu falo empresário, não é você responder uma demanda trabalhista. Então, claro que isso acontece naturalmente, mas o nosso foco do escritório, né, com o meu sócio, o Dr. Leandro, é participar ativamente da gestão jurídica para que, junto com a consultoria específica, os contadores, o pessoal do RH, a gente possa fazer um bom time e alavancar os resultados financeiros e os resultados dessa empresa. Uhum. Então, vai desde a parte de gestão, a parte de elaboração de documentos, a gente vai abordar um pouco rapidamente cada ponto desse, mas é mais focado no dia a dia e na gestão do cotidiano da empresa. Uhum. É interessante o tema, né, doutor? Porque a gente tem no Brasil muito essa questão desse fantasma ali, né, desse medo de tomar uma reclamatória trabalhista, né? Por mais que os empresários ali se cuidem com questão de documentos e tal, existe sempre esse risco. Então, qual seria assim a principal ferramenta, o principal cuidado que o doutor entende necessário para evitar uma trabalhista? Bom, evitar uma reclamatória trabalhista tem... Como, né, acho que uma colega já participou aqui, a doutora Camila, não tem como evitar uma demanda. Você pode se defender bem. Mas, assim, o que a gente entende que gera um processo? O que gera um processo, na verdade, é alguém primeiro querer te processar. Eu começo por aí. A pessoa está com pensamentos ruins da empresa, acha um advogado e fala de uma história e entra com um processo. Aí vamos discutir se essa pessoa tem razão ou não depois. Mas ela precisa querer. Então, para querer, você entra numa questão mais de gestão de pessoas mesmo. Uma pessoa, a gente vem percebendo nesse tempo que a gente está atuando, é que as pessoas, quando elas estão com um sentimento ruim, quando elas entendem que elas não estão sendo remuneradas como prometido, que o empresário não entrega o que prometeu, que ela não consegue a promoção que ela imagina que merece, que ela vê um colaborador que ela, na cabeça dela, entende que faz a mesma coisa que ela e ele recebe mais, não consegue interpretar isso. Pode ser uma falha da empresa, mas pode ser uma falha de comunicação, pode ser uma falha da comunicação de como funciona a estrutura da empresa. Então, por isso que a gente entende que o trabalho principal de uma advocacia trabalhista é junto na gestão da empresa. Uhum. Porque, como eu disse, se ele não quiser te processar, já não vai ter processo. Então, é por aí. Nós temos que trabalhar a pessoa primeiro. Uhum. Esse é o nosso foco. Normalmente é o mais difícil, né, doutor? Essa questão da comunicação ali do chefe com o seu funcionário, né? Não tenha dúvida. Por isso que a gente gosta de estar sempre em contato com o pessoal do RH. O RH é o nosso meio campo ali da empresa, onde vem as determinações de cima, as ordens, as diretrizes da empresa, e eles têm que fazer aquela gestão de conflitos das pessoas, de como a roda deve girar. Então, assim, se a pessoa ela tem noção de como funciona a estrutura da empresa, com um organograma bem definido, por exemplo, uma política de prêmio que está lá bem específico, os critérios dessa premiação, o que ela tem que fazer para receber aquele prêmio, que o prêmio você não perde, você deixa de ganhar, uma coisa muito importante. Uhum. Doutor, mas eu perdi 50% do prêmio. Sempre é assim. Não, você deixou de ganhar porque, por exemplo, o setor ou você não atingiu tal requisito da política de prêmio. Então, deixar bem claro que você não perde, você deixa de ganhar. Entender como que é os processos internos da empresa, como que você consegue uma possível promoção, quais são os canais adequados para você reclamar com o RH, tirar uma dúvida, enfim, se comunicar. A pessoa, quando ela tem ciência, transparência de tudo isso, da estrutura, do organograma, de como funciona, ela vai estar bem ciente de como funcionam as coisas, a comunicação é clara e direta, e sem essa incerteza na cabeça, a chance reduz de uma reclamatória trabalhista. Uhum. Então, por isso que eu insisto que a gestão de pessoas é o fundamental aqui para evitar processos. Uhum. Acho que até dentro, né, doutor, dessa questão da gestão de pessoas está, por via de consequência, a questão de um tratamento isonômico, né? Porque daí você demonstra que você está tratando os funcionários de uma forma igual pelos requisitos ali, pelas regras próprias. Perfeito, doutora. Quando você
Todo mundo é humano, né? Não adianta. A gente não. Quem diz que você sai de casa, entra na empresa, é outra pessoa. Eu, particularmente, não concordo disso. A gente tem um perfil, uma personalidade. Eu acho que é muito difícil a gente deixar nossos problemas em casa. Então, o funcionário, quando ele está feliz, ele está sendo reconhecido, valorizado, ele que está participando da dinâmica da produção na empresa, ele consegue passar sugestões para o empresário, por exemplo. O empresário escuta. Ele vai ficar muito, muito realizado. Então é aquele clichê que não tem jeito. É pessoa feliz, trabalha melhor, resultado melhor, risco de acidente menor, os resultados naturalmente vão aparecendo. Então a pessoa, quando ele pode opinar, sugerir uma melhoria de um processo que vai otimizar o tempo, aumentar uma produção, tá aí que eu falo a questão de resultado financeiro. Não tem ninguém melhor do que os seus próprios colaboradores que estão atuando na sua linha de frente, na produção, comercial, vendas, que opinar e sugerir melhorias. Se a empresa é fechada, não tem aquele canal de comunicação aberto, tem uma cabeça muito... as ordens vêm de cima para baixo, ponto final. Então, a gente entende que não é o melhor caminho para alavancar. Então, você tem que utilizar essas pessoas que as grandes empresas já têm assim no seu budget, que é a RH, jurídico, contador, para fazer esse pessoal trabalhar e atingir os melhores resultados possíveis. É muito factível acontecer isso com ouvir os seus colaboradores, fazer com que eles se sintam reconhecidos e naturalmente o resultado vem. Como eu disse, melhoria de processos, aumento de resultados, produção, redução dos seus acidentes e incidentes. E com isso, a última linha no final do mês vai ser com certeza melhor. Doutor, pode explicar para a gente um pouco a questão da demissão por justa causa, sem justa causa? Qual que seria o procedimento adequado dentro dessa linha para ser seguido? Não tem uma regra específica, né? As sanções disciplinares vêm desde a advertência, suspensão e a mais grave de todas é a justa causa. Não tem uma regra que você tem que seguir. 3 advertências, uma suspensão para depois uma justa causa. Ela pode ser já de primeira, inclusive dependendo da falta grave. Mas você, para dar uma justa causa para o teu empregado, você tem que tomar muito cuidado. Hoje em dia é muito simples você reverter uma justa causa se você não tiver realizado os procedimentos corretos. Para dar uma justa causa, lá nos termos do 482, você vai ter que comprovar de forma cabal uma falta grave. Então, vamos supor que você tomou ciência de uma possível falta grave do teu colaborador e você, naquela ânsia, aquele sentimento ruim, né, até aquela indignação, você fez isso, estou com um desfalque no caixa, eu vi você fazendo isso, ou você foi preso por algum motivo, eu vou te mandar para justa causa. Você pode sim ter uma reversão, você pode ter que pagar tudo na justiça que deixou de pagar, né, e ainda ter uma questão de dano moral depois, o que vai impactar não só financeiramente, né, que isso até a empresa dá um jeito e paga, o problema é reputação aí. Às vezes, né, você pode se queimar aí com a sociedade, com os seus colaboradores internamente e também, principalmente, os seus clientes aí, às vezes, né, tem grandes empresas com compliance rígido, pode complicar. Então, falta grave. Pergunte, acione seu pessoal do RH imediatamente, que tem que acionar o jurídico rapidamente e fazer o procedimento correto de documentação, ouvir as pessoas envolvidas, fazer um processo administrativo disciplinar, na verdade, uma sindicância, e chegar numa conclusão. Às vezes você vai ver que aquilo que parece que de fato não é, você não tem motivo. Então, aquela falta grave se transforma em uma advertência, uma suspensão ou nada. E você tem que tomar esse cuidado, porque, de fato, é muito oneroso para a empresa financeiramente e a imagem se você fizer uma demissão, né, de forma impulsiva. Então, acho que essa é a nossa dica. E, doutor, agora uma dica que eu acredito que seja muito interessante para os nossos telespectadores, aí, que seja a dúvida de muita gente. Como lidar com aquele funcionário que falta e traz atestado sempre, mas você percebe que existe uma certa má-fé ali? Qual que seria uma orientação jurídica mais nesse sentido? Nunca é fácil, né? Porque o atestado jurídico ele tem validade e é uma justificativa legal para abonar a falta. Quando você tem aquela dúvida, você tem que sentir, né? Tem que entender aquele contexto, mas o legal é você, com profissionais como o RH e talvez o psicólogo da empresa, e conversando com essa pessoa, ver se a gente consegue entender o contexto. E em caso que você perceba que de fato está uma questão de fraude desses documentos,
tentar entrar em contato com o respectivo médico, né? Ver até onde ele tem a possibilidade de fornecer essas informações. Existe até um CID, né? Que é de atestado falso. Mas assim, não tem um segredo, você vai ter que tentar desvendando por fotos de redes sociais, o histórico, às vezes se é uma questão médica que solicite, então como que está o tratamento, se precisa de um suporte, vai tentando coletar informações ao máximo até você conseguir uma contradição, alguma coisa ali, mas não tem um segredo, assim, isso é muito complicado, porque hoje o atestado é válido, né? Se ele te apresentar um atestado, até que se prove o contrário, que é aí que é difícil, você vai ter que abonar essa falta. Então você vai ter que fazer uma investigação por conta aí e ver se consegue achar alguma questão que não esteja condizente. Mas de fato é uma missão meio difícil. Muitas vezes acaba que compensa fazer uma demissão sem justa causa, né? Nessas situações. Exatamente. Às vezes quando você não consegue provar de forma cabal, é um ônus da empresa, né? Um ônus probatório da empresa. Melhor fazer as continhas e se tiver a intenção de desligar, né, fazer da forma sem justa causa e arcar com a verba rescisória. Né, faz o cálculo de quanto tempo de contrato e toma a decisão. Porque uma decisão mal tomada pode ser revertida. Então, aí vai para juízo, o juiz entender que você não comprovou, você vai reverter, pagar tudo retroativo, corrigido, dano moral, advogado, provavelmente perito, aí custas, mais as contribuições. Então começa a gerar uma... Colocando na balança ali, acaba que... Por isso que o advogado trabalhista ele não deve ser visto assim como defender reclamatória trabalhista. Tem N situações do cotidiano que você precisa de um suporte para tomar as melhores decisões que vão impactar no seu bolso, na gestão de pessoas e principalmente, que eu acho o principal, é na relação comercial. Por exemplo, doutora, hoje, acho que já vi até colegas aqui falando sobre compliance, né? Tem questão do programa de integridade. Hoje tem grandes empresas que têm programas de compliance muito rígidos. Então, para você entrar num ciclo de fornecedor, por exemplo, de produtos ou serviços para essas grandes indústrias, empresas, nossa senhora, você tem que comprovar uma série de coisas. Então, desde a parte de regularidade fiscal, tributária, previdenciária, ISO 9000, ISO 14000, dependendo do segmento, outras certificações. Então não é muito favorável comercialmente para o empresário ter esses suportes para evitar que coisas estourem, assim, vamos supor, escândalos bobos. Então é muito bom a gente já estar agindo desde sempre nas tomadas de decisões para que aqueles problemas não possam acontecer e você consiga manter contratos bons, criar novos contratos e também, como eu falo, escalonar cada vez mais seus resultados. Infelizmente, hoje é muito comum a gente ver empresas pagando na cabeça deles correto, pagando a mais até do que deve, só que quando é exigido, infelizmente não consegue, eles recebem uma condenação ainda, porque aquele valor que eles entendem como prêmio é uma comissão, está errado, teria que regularizar essa questão, ou você está pagando, por exemplo, casos que infelizmente eu já vi muito comum também para ajudar o colaborador, mas acaba que, né, se o cara entrar na justiça ele ganha horas extras fixas. É uma coisa que às vezes o empresário quer ajudar, acaba se complicando depois. Então, a ausência de um código de conduta, a ausência de um regimento interno, a ausência de políticas internas, são 3 documentos assim, que a gente adora ter nas empresas, bem diferentes, a gente pode falar rapidamente sobre eles. Então, tudo isso faz com que a empresa possa ir se complicando de forma desnecessária. Assim. Então, tem riscos que a gente tem que correr, a gente sabe disso. Mas a gestão jurídica, junto com consultorias específicas, o RH e os contadores, a gente pode fazer uma gestão desse risco muito, muito favorável ao empresário. Empresário, a situação que você me passou, a gente fez uma análise, um parecer, a posição do jurídico é essa, as consequências podem ser essas. Quem vai tomar a decisão é o empresário. Então, a gente mostra o parecer, ver como pode mitigar aquilo. Vamos assumir aquele risco, uma decisão do empresário. Vamos eliminar esse processo porque estamos com risco desnecessário, por conta de muita hora extra para fazer esse processo. Nossa, é verdade, a gente não tinha percebido. Então, tudo tem esses impactos. Ou vamos, talvez, terceirizar esse risco. Vamos contratar um outro profissional, uma outra empresa, uma nova tecnologia, um seguro para isso. Então, vamos dividir esse risco com alguém. Então, tudo isso é o nosso papel trazer para o empresário e daí, claro, que a decisão final aí vai ser dele, né? Porque o negócio, quem decide no final é o empresário. Mas ele precisa saber das informações para tomar a melhor decisão possível.
Doutor, um grande questionamento que eu vejo hoje em dia, né, da área que o colega atua, seria se compensa, até pela questão da carga tributária e tudo mais, se compensa hoje os empresários manterem uma pessoa seletista ou em regime de PJ, que eu acredito que essa é uma das grandes polêmicas aí que o doutor deve ouvir bastante, né? Essa aí sim. Não é segredo para ninguém que, né, a pejotização, né, você contratar pessoas no regime de prestador de serviço, é muito mais barato, né? Você não tem os encargos trabalhistas, óbvio. Então, esse ponto não precisamos ficar falando. O que é interessante é que hoje a posição do STF é muito clara, no sentido de que é possível a terceirização, a prestação de contratos de prestação de serviço são válidos, muito depois da reforma trabalhista, desde que cumpridos os requisitos ali, que não cumpridos os requisitos do artigo 3º. Se você tiver as formalidades adequadas do contrato de prestação de serviço, partes, preço, o que vai ser realizado, dar autonomia técnica, não exigir pessoalidade. Tem casos que você pode até exigir a pessoalidade, porque é uma coisa bem específica. Você vai contratar um perito em sei lá, um produto químico X, é só aquela pessoa que sabe, então ele que vai executar. Então você pode. O que você não vai poder é descaracterizá-lo com cobranças, advertências. Você tem que dar autonomia para ele realizar aquele... questão de horário, como que funciona daí? A questão de horário ela não é proibida. Você pode combinar. Eu preciso que você faça esse trabalho aqui da tal hora a tal hora, porque, sei lá, a obra fica aberta só até essa hora. Então não tem como você fazer isso. Então você pode estipular uma certa hora, porque às vezes você tem uma dinâmica interna que exige que seja feito naquela hora. Às vezes o trabalho do prestador de serviço ele é essencial para que um ciclo de produção ali. Então tudo bem, é acordado entre as partes, é válido. O que você não pode é descaracterizá-lo. Emissão de nota, pagamento correto, o capital social tem que estar adequado com o número de funcionários dessa empresa, é uma que as pessoas deixam passar bastante. O capital social tem que estar correspondente à quantidade de funcionários que essa PJ tem. Essa PJ, se for levar funcionários para essa empresa tomadora de serviço, tem que estar com todos eles devidamente registrados, regularizados. Então, assim, é possível terceirizar tudo, praticamente tudo, a tua atividade fim, desde que você faça conforme a legislação. Então, aí que é o ponto. Tem gente que acha que agora virou também a farra, vamos terceirizar para todo mundo. E cobra horário de forma adequada, cobra metas. Cobrar metas é muito delicado numa pejotização. Proíbe que seja substituída por outra pessoa. Então, se você colocar todas as características do artigo 3º, que é a pessoalidade, a habitualidade, contraprestação, tudo isso você vai correr o risco de, daí sim, sofrimento trabalhista, anular o contrato de prestação de serviço e pedir o vínculo do período todo. E daí o problema disso, quando acontece, é que geralmente o salário daí, que não é um salário, é um honorário, ele é mais elevado do que um salário. Aí aquele valor de honorário pode ser considerado como salário base para o vínculo, que daí vai refletir em todas as outras verbas. Acaba virando um baita processo financeiro. Então dá para fazer sim, validação até do STF. Eu falo STF porque está tendo uma briga do TST com o STF sobre essa questão de vínculo. O TST ainda está mais conservador nessa questão. Eles estão dando muito vínculo trabalhista ainda para esse tipo de pejotização. E o STF tem anulado reiteradas decisões e não dando vínculo. Então, por isso que eu estou falando STF aqui, não TST. Então é isso, a gente seguir toda o regramento, é possível sim. Então, com uma consultoria, um contrato bem feito e a dinâmica do cotidiano. Porque não adianta o contrato bem feito, tudo bonitinho, nota fiscal bonitinha, pagar no lugar correto. Se no dia a dia a pessoa, ela claramente está dentro da estrutura de subordinação ali da empresa. Claro que o ônus probatório, isso aí vai ser de quem reclamar, mas geralmente eles têm bastante testemunha, e-mails, tudo que possa contribuir, né? Então, tomar cuidado. É possível, mas é apenas tomar cuidado com uma boa orientação, é possível sim. Que hoje em dia o pessoal tudo está migrando, né, para o sistema de PJ justamente para avisar, né, pagar menos. Mas tem esses riscos, até porque a gente sabe, né, que na Justiça do Trabalho a questão ali não é visto de igual para igual, empregador e empregado, né, pelo juiz, né? Mas sabe que concorda, exatamente isso. Mas o que está sendo
defendido pelo STF. A primeira Constituição permite isso, a reforma trabalhista permite isso, que alterou a lei, né? E autonomia da vontade. 2 pessoas capazes decidindo o que querem fazer, elas têm que prevalecer isso. Então, esse é o ponto forte desse entendimento. Então, se eu e você estamos negociando isso, você é capaz, eu sou capaz, você quer, eu quero. E se eu não desvirtuar o nosso contrato de prestação de serviço, né, nos moldes do artigo 3º da CLT, não faz sentido você pleitear agora o vínculo trabalhista. Você não quis lá no começo, não combinamos. Então, essa é a ideia. Mesmo para esse entendimento vale mesmo para grandes empresas, doutor? Como assim? Eu não Porque entendi. daí não teria, assim, embora tenha autonomia, é a mesma coisa quando a gente trata aí outro ramo, né, de consumidor, por exemplo, contratos de adesão, né, que eu estou tratando um banco entendi o que você tá e falando. uma pessoa física. Aí a gente, embora nessa situação empregado, empregador, a gente tem autonomia, mas muitas Perfeito. vezes eu tenho um empregador grande, né, que tem ali toda uma equipe jurídica que já leva todo um contrato estruturado, embora o empregado aceite, mas também vale para essas situações? Não, aí Esse você... entendimento? Bom, aí praticamente... Depende. Depende, né? Mas assim, se é uma coisa que não é combinada, é imposta, para viabilizar sua contratação, eu preciso que você abra uma PJ. Aí tem grandes chances, tem possibilidades boas de você dizer que teve uma coação ali. Para eu aceitar o emprego, eu tinha que fazer isso. É uma condição para eu aceitar e ser contratado. Então pode ser que daí, se você demonstrar isso, Tem é que ser possível. comprovado. O vício do consentimento tem que ser comprovado. Aí você vai ter que mostrar ao juiz, eu fiz isso porque se não fosse isso eu não ia aceitar, e daí questão de impacto financeiro na família, precisava, toda aquela coisa. Daí sim, é possível. Então, se o reclamante daí comprovar que teve um vício da sua vontade, geralmente por coação, aí sim é anulado e daí o vínculo pode ser configurado. Perfeito. Doutora, aproveitando o gancho, né, que a gente estava falando de processo, uma outra questão que eu achei bem... que estava agora nas redes, né, uma grande discussão sobre, foi que os tribunais superiores estavam falando que na Justiça do Trabalho, em específico, não é respeitado o devido processo legal. O colega pode falar um pouco sobre isso? Depende, todo mundo fala depende, né? Nossa, deve estar cansado de ouvir depende É a do resposta advogado, clássica né? dos advogados. Mas em qual sentido que a doutora está Não, eles se estavam, referindo? pelo que eu vi, assim, né, a discussão era de que na Justiça do Trabalho em específico, acho que era no Supremo mesmo, na Justiça do Trabalho em específico, não é nas decisões ali, principalmente da parte de probatória, né, de colocar um ônus de prova ali para o empregador, não é observado corretamente o devido processo legal. Os entendi. juízes já determinam que as empresas comprovam situações e tudo mais, meio de imediato, assim. Como eu disse, né, o STF e o Justiça do Trabalho e o TST estão num conflito faz um certo tempo. Mas o que se tira disso é que na Justiça do Trabalho, de fato, é um rito mais simples, né? Por questões óbvias, né? Presume-se aí por suficiência do trabalhador para questões assim de prova, a documentação, quase toda ela fica em posse da empresa, então você não tem acesso a quase todas as informações. Bom, isso mais antigamente, né? Hoje, meio tudo digital, você consegue, mas... A ideia é essa. Então, quando você também... O artigo 2º diz lá, o empresário é aquele que detém a força de trabalho e assume o risco do empreendimento. Quando você fala que assume o risco do empreendimento, significa, bom, o lucro do trabalho é teu, só que todo o ônus é teu também. Espera aí, desculpa. Então, quer dizer o quê? Que toda a documentação é obrigatória que a empresa apresente já na reclamatória. Se ele não apresentar, vai presumir meio que verdade, é uma responsabilidade. Já que você detém aquela mão de obra e toda a documentação dele, se eu fizer um pedido contra você que implique no nosso contrato de trabalho, a empresa vai ter que provar aquilo. Então é basicamente isso. Eu peço, você vai ter que demonstrar. Claro, questões do contrato de trabalho. Questões de fato, como indenização por dano moral ou algum outro tipo de assédio, por exemplo, o ônus não é da empresa, né? O ônus é nosso. Salvo questões, cara, depende de novo, né? Salvo quando o empregado já comunicou, já deu um alerta, já avisou várias vezes o RH e daí sim pode reverter de novo. Mas eu acho que quando se fala na questão do devido processo legal é isso. É um rito mais simples,
Tem até colegas que falam que cada juiz tem uma CLT própria, né? Que tem audiência 1, audiência conciliação, depois instrução. Tem que ir bem preparado outros para já audiência, dizem né? que você tem que ir para audiência com a defesa pronta, outra é 5 dias depois, se não tiver acordo. Então, de fato, os juízes vão fazendo, cada um faz a interpretação que entende melhor. Mas sim, é um rito mais simples e o ônus geralmente está no empresário por conta de deter o risco do empreendimento e os documentos. Também não tem, né, não tem recurso de apelação, por exemplo, né, o recurso ordinário é só... não tem agravos, por exemplo, falei errado. Não tem recursos intermediários, recorre só depois no recurso ordinário. Então é um rito diferenciado, mais simples. Era para ser mais célere, né? Então eu não sei se respondi a tua pergunta, mas é mais nesse sentido mesmo. Respondeu sim, doutor. Legal. Até entrando na questão das audiências, é engraçado porque, né, cada um na sua área, não, como o doutor sabe, não atua trabalhista, mas as pessoas comentam comigo, tive uma audiência trabalhista, foi o dia inteiro. Daí eu fico, nossa, mas para ouvir, sei lá, 2 testemunhas. E na área, tanto no civil quanto criminal, que são as áreas que eu atuo, é assim, né? Tipo, meia hora, ligeiro. Se for muito longo, é 1 hora e meia, assim, mas casos extremos, né? E é engraçado como justamente, né? Como o doutor falou, a ideia é ser rápido, mas tem toda essa... Na prática, né? Esse diferencial. Na prática é diferente. E como eu disse, as questões documentais é documento. Então, o que pega são as questões de fato, as questões que cabe ao empregado comprovar. Aí ele não tem alternativa se não trazer testemunhos, quanto que foi permitido. Então, às vezes, para provar alguns fatos, você vai trazer 3, 4 testemunhas e vai querer ouvir todas elas, né? A outra empresa vai ter que trazer para contraprova, faz as contas, 3 mais 3 dá 6, cada um aí com 20 minutos. Pode ser que demore mesmo. Então, é o direito dela. O empregado, ele tem poucos meios de prova, né? A não ser perícias quando solicitadas e testemunhas. Né? Hoje tem bastante aceitação já as provas digitais, então colabora bastante também. Eu faz tempo que não pego uma audiência longa, viu? Graças a Deus, assim, as coisas estão sendo resolvidas rapidamente. Mas já tive atraso assim, de audiências de mais 2, 3 horas de atraso. Era comum, né? Hoje as provas digitais e as audiências telepresenciais estão ajudando bastante. Sim, facilitam bastante. Nossa, nem fale. Nosso dia a dia e o próprio andamento do processo, né? De não ficar naquela perda de você sabe que a gente teve uma distribuição de uma ação que, como que foi? Em 2 meses estava distribuída e já com audiência marcada, então tá mais rápido. Tá mais rápido. O digital eu tô adorando. Doutor, o senhor comentou com a gente, gostaria que esmiuçasse um pouquinho melhor a questão dos principais documentos que o empresário pode ter, né, que o doutor legal. orienta para justamente ter esse cuidado ali, né, na gestão da empresa, dos empregados. Cumprir regra trabalhista a gente não vai falar aqui porque é óbvio, né? Tem que cumprir os artigos da lei, não tem jeito. Então, é obrigação de todos. Então, a obrigação de cumprir a CLT, óbvio, todo mundo tem que ter. O que é um diferencial, o que ajuda na dinâmica da gestão da empresa, é lá no artigo 444, ali que diz que as partes podem convencionar coisas, normas. Então, são documentos muito legais, muito interessantes de você ter na mão, são 3 que eu gosto de ter, principais, são 3 principais, que é o Código de Conduta, um regimento interno e uma política interna. Aparentemente, podem ser documentos muito semelhantes, né? Mas eles são distintos. Eles comunicam com pessoas diferentes. Por exemplo, o Código de Conduta é um documento para o público, é o documento da empresa para todo mundo, né? Ele fica à disposição de quem quiser ter acesso à empresa. Então lá ela vai falar sobre questão de diversidade, de que relação, como que ela espera, o que ela espera dos fornecedores, ações sociais, meio ambiente. Ela fala sobre assuntos que ela se identifica perante a sociedade. O regimento interno é um documento, né, obviamente, interno da empresa que vai abarcar todos os trabalhadores. Então, são regras gerais para todos os colaboradores, como, talvez, vamos colocar assim, questão de uniforme, algumas regras internas de uso de celular, algumas regras internas de comunicação com RH, de segurança do trabalho, regras generalizadas, que todos os colaboradores precisam saber. E um que é muito interessante, que é a política interna, que é para trabalhos específicos. Veja, você, às vezes, dentro de uma indústria, por exemplo, vai ter desde vamos supor, tem o pessoal da limpeza, o pessoal do torno, o pessoal das máquinas, o pessoal da produção em geral,
vai ter pessoal administrativo, vai ter até motorista que vai entregar as peças. Então, o que o motorista de caminhão que vai levar as peças precisa saber mais? O que ele tem que se obedecer? Então, a política interna para ele é mais focada na questão de trânsito, limite de velocidade, como manusear a carga, como descer a carga, ajuda de questão para peso, para ele não erguer sozinho, como manusear o caminhão, como se proceder em blitz, como acidente de trânsito. Essas situações, documentação de frete, tudo isso implica no trabalho dele. Não tem nada a ver, por exemplo, com a pessoa lá do administrativo. Então, quando eu vejo uma empresa que tem um código de conduta, um regime interno geral, assim, que é um calhamaço, assim, nossa, aquilo ninguém lê, não se aplica para nada. Então, a gente faz documentos específicos. O pessoal do motorista de caminhão é esse, o pessoal da administração, vamos lá. Tem que ter cuidado com a ergonomia, muita atenção com a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela tem que saber os procedimentos de contratação, como que vai fazer os canais. Tem que ter na ponta da língua o organograma da empresa, as atividades. Ela tem que saber como organizar todas essas coisas. Ela tem que saber quem que é o superior dela direto. Ela tem que saber como proceder às coisas administrativas. O pessoal do torno, o pessoal da produção que opera a máquina vai ter que tomar muito cuidado com segurança do trabalho, EPI, treinamentos. Então, os documentos são diferenciados e destinados para pessoas específicas, trabalhos específicos. Eu volto e meia pego o caso de empresa que o nosso código de conduta está aqui, tem 70 páginas, não vai ter como a pessoa interpretar aquilo. Então, é uma chance desperdiçada, porque você pode colocar já o teu colaborador ciente de coisas muito específicas que, quando questionadas, vai ser sustentada na Justiça do Trabalho, porque ele teve ciência clara, ele foi informado daquilo, ele teve a capacitação para aquilo e direcionado para ele. Agora, se eu entrego 74 páginas para o motorista de caminhão, ele não vai ver. Porque ali tem coisa de postura, tem coisa de meio ambiente, tem coisa de diversidade, ele não vai ler aquilo, onde que está a minha parte aqui? E o mesmo para qualquer um. Então, por isso que eu entendo, é uma política nossa do escritório, fazer dessa forma. Então, o contrato de trabalho é muito específico. O contrato de trabalho da pessoa que trabalha, como diz, vamos pegar o mesmo exemplo, no caminhão é um contrato e o contrato de trabalho da pessoa administrativa é outro. As políticas são diferentes, não tem como você fazer os mesmos documentos. Então, quando é muito geral, às vezes vem do contador, vem aquele... Não está errado, ele só é genérico. É um contrato de trabalho que ele se sustenta, mas por que não, se é permitido pela CLT, você se prevenir mais? Você pode colocar assim, como se proceder em caso de acidente de trajeto, como proceder em caso de sentir uma dor, um incômodo durante o trabalho, comunicar imediatamente. Você pode colocar várias regras internas para você se proteger depois. Então, o empregado não pode ele não pode ter a chance de usar o argumento de que não sabia. Entendi. Esse é o ponto. Não foi informado. Negativo. Foi informado, foi treinado, está capacitado, está aqui, está fácil. Então, esse é o ponto. Nós temos que facilitar a vida do empresário para que ele gaste a energia dele fazendo aí, prosperando, aumentando o mercado e ganhando dinheiro. O resto é com a gente ali junto com a RH. Elaboração disso. E elaboração de contrato, de documentos políticas. Tem gente que não consegue fazer uma política de prêmio correta, mistura comissão com política, pode dar um problema, porque prêmio não é verba salarial, comissões já é. Então, quando e como fazer, tudo isso a gente consegue dar o suporte. Pareceres de novidades. Agora, dia 27 de maio, pessoal, 27 de maio vai começar a vigorar a nova regra da NR01, que vem aí trazendo as necessidades do psicossocial. O psicossocial vai ser a nova bola da vez no direito do trabalho aí, que é basicamente a gestão da saúde mental das empresas. Tem muita questão do burnout, né? Nossa senhora, o burnout, a ansiedade, a depressão já viraram doença ocupacional, já coincide tudo. Então, tem nexo, ou seja... As empresas, essa norma que eu falei da NR01, ela já está valendo, tá? Ela foi a partir de agosto. Só que ela só pode ser exigida aí em processos de fiscalização a partir de maio. Então as empresas têm que ter esse período aí para ajustar. O que vai mudar? Vai mudar na parte do PGR, né, que é a documentação onde o documento de segurança da NR01, onde consta lá os riscos físicos, químicos, biológicos e ergonômicos. O ergonômico também está dentro. E dentro do risco ergonômico vai ter que fazer a gestão dos fatores psicossociais. Então, é uma novidade para os empresários, né? Mais um custo. Tem gente que fala assim, mas eu não vejo como custo. Eu vejo como você ser forçado a fazer uma coisa que já deveria, porque isso é uma ajuda para o seu passivo. Se você tem o burnout, a depressão e a ansiedade como doença do trabalho, e a partir do momento que o teu ASO deu apto para o trabalho, você trouxe a pessoa, está apta, né? A gente sabe que os ASOs são meio genéricos, mas
você meio que atraiu uma responsabilidade. Você estava apto, a pessoa agora está com depressão, está ansiedade, a chance de um nexo agora ficou muito maior. Então, através de um profissional da ergonomia, ela vai ter que fazer uma avaliação dos fatores psicossociais e dentro desses fatores psicossociais vão ter que fazer um plano de ação para a gestão da saúde mental das pessoas. Vamos ter que saber, por meio dessa avaliação dos fatores psicossociais, se o risco ali é baixo, médio ou elevado aí de uma doença do trabalho. Então, essa é a novidade aí que a gente está levando. Estamos fazendo todos os nossos clientes correr atrás disso. Porque vai ser um baita de um passivo agora, né? Pensando na responsabilidade objetiva da empresa. Não, e como documentar isso, né, doutor, para os empresários se prevenirem mesmo, né? Isso acho que é a grande questão, como o doutor está falando. Exatamente. Né? Para fazer essa documentação, tem que seguir a NR01 e a 17, né? Que é da ergonomia. O pessoal da segurança do trabalho, o SESMIT, eles vão ser responsáveis aí por adequar essa documentação. O PGR vai ter que estar adequado conforme a NR01 e a NR17. Esse é o primeiro ponto. Após isso, o profissional de ergonomia vai ter que ser contratado para fazer os levantamentos dos fatores psicossociais dentro da empresa. E daí, a partir desse momento, com a contratação desse profissional, que eles vão saber o que fazer. Que daí, possivelmente, vai ter que passar na mão aí do pessoal de psicologia organizacional, de gestão, e ver que medidas poderão ser feitas. Ou o setor o setor de produção está com um fator psicossocial muito grande, é uma cobrança exagerada, é meta muito grande, é a ausência de máquinas ruins, eles ficam nervosos, ficam ansiosos, cobrança. E isso é uma fadiga mental, é por isso que agora vai virar um fator de risco, é a fadiga da mente. Então, pode ser que ali nesse setor esteja um risco psicossocial muito elevado, vão ter que tomar medidas. Então, a partir do ergonomista, nós vamos saber o que fazer. Aí entra o pessoal da gestão de pessoas, o que vamos fazer agora? Contratar máquina nova, criar uma pausa nova durante o trabalho, fazer uma ginástica laboral para dar que ninguém vai, né? Quase ninguém vai. Não, tem que ir forçado. Não para dar uma brincadeira à parte, mas o que fazer agora? Trazer na CIPAT, trazer bastante assunto sobre saúde mental, né, na CIPAT. Programa, enfim, aí vai caber ao gestor e ao pessoal do RH seguir aí os parâmetros do pessoal da ergonomia. Então, e ver também, né, doutora, até que ponto, porque quando a gente fala de saúde mental, muitas vezes não é só na empresa. A pessoa tem problemas pessoais em casa. Como que eu vou separar isso para, diríamos, fins de prova? Nossa, essa é a dúvida que todo mundo tem, né? Poxa, mas a pessoa pode ter um histórico aí, um trauma particular. Concordo, perfeito. Por isso a importância da avaliação do psicossocial. Se você detectar que uma pessoa tem uma questão pretérita, aí nós vamos acender um alerta e vamos começar a focar nisso. Documentar isso, perguntar se nós vamos precisar de dar um suporte, vamos tratar ela talvez, sabendo já disso, colocar ela em uma outra função que não a prejudique. A gente vai ter que fazer isso. Mas tudo vai começar a partir de uma avaliação psicossocial. Claro, ninguém entra na empresa, como eu disse anteriormente, deixando os seus problemas de lado, né? Você, por exemplo, é mãe. Se teu filho estiver em casa passando mal, você não vai conseguir dar o 100% que você costuma dar. Isso é óbvio. Então, a partir do momento que você empresa, traz uma pessoa para o teu habitat, teu ambiente de trabalho, desculpe, você é responsável por ela. Agora, inclusive, para a questão da saúde mental. Então, se é uma pessoa que já vamos supor, mais fragilizada para isso, você atraiu esse ônus e vai ter que fazer essa gestão. E eu acho isso super positivo. Porque como a doença do trabalho, agora o burnout, a ansiedade e depressão viraram doenças com nexo do trabalho, os empresários vão ter que se mexer, porque são processos caríssimos. A pessoa pode ficar afastada há muito tempo. Uma pessoa que está com a saúde mental fragilizada, ela pode se acidentar muito mais fácil. Ela pode... Né, a gente sabe que pessoas, quando chegam no ápice do estouro, Deus o livre, o que ela pode fazer? Ela pode prejudicar um equipamento grande, ela pode se machucar, ela pode machucar um outro colega. Chega num nível de estresse que a gente, ninguém é de ferro, explode. Só que no ambiente de trabalho a empresa é responsável por isso. Então o ponto de destaque de tudo que a gente está falando hoje é a gestão de pessoas vai ter que ser aprimorada ainda mais com foco muito na questão psicossocial.
Esse é o ponto que eu deixo assim. Então, é um exemplo do que a gente traz de novidade para os empresários. Um tempo atrás, agora recente, era a Lei Geral de Proteção de Dados. Meu Deus, todo mundo correndo, aquela loucura, LGPD. Agora, a menina dos olhos aí vai ser a NR01 e 17 com o psicossocial. Fica o desafio aí para o colega de como... desafio. Vai ser uma novidade, prática. né? Agora para todo mundo. O que a gente sabe é que vai ser cobrado. Vai ser cobrado. Então, maio de 27 é o prazo. As empresas, a gente já conhece aí grandes empresas que já estão fazendo. A gente tem parcerias muito fortes com o pessoal, com empresas de consultorias que trabalham com isso. Então, claro que a gente não trabalha com isso, a gente chama esses parceiros, eles que têm psicólogos, eles têm os ergonomistas. Então, a gente já está fazendo isso em alguns clientes. Aqueles que abriram a cabeça e querem se antecipar, porque tem ainda aquela de que muita gente só se mexe quando leva uma, né? Leva uma reclamatória, leva uma multa. Eu sempre comento aqui até com outros colegas que já vieram, que no Brasil a gente não tem uma cultura de uma advocacia preventiva. Em várias áreas, né? Seja nas áreas que eu atuo também, né? Família, civil, enfim, consumidor. Na área do doutor, principalmente, né? Fica aquele fantasma ali, um medo de você tomar uma trabalhista, mas muitas empresas ainda não têm essa consciência de ter uma consultoria ali, um jurídico forte para prevenir essas questões, né, concordo, doutor? infelizmente. Mas ao mesmo tempo que infelizmente, a gente está percebendo um movimento já. De pessoas entendendo, porque como eu disse, o advogado do trabalho não pode ser visto como apagar incêndio na justiça do trabalho. Isso aí você tem que fazer depois, claro, se não tem controle de quando alguém vai entrar com a ação, mas você tem que estar dentro da empresa para contribuir com o empresário, não tem outra coisa para fazer. Você tem que estar lá para ajudar o empresário. Primeiro é justificar o teu honorário, né? E depois você tem que dar dinheiro, resultado para ele. Com ideias, sugestões, pareceres, suporte em decisões difíceis, suporte em decisões que ele vai ter que tomar. Precisamos contratar alguém ou não? Precisamos aumentar a hora extra? Qual que é o impacto disso na justiça de trabalho? Eu posso fazer isso que eu quero? Vou abrir o segundo turno, terceiro turno. Trabalho de madrugada. Doutor, o que eu preciso fazer para abrir esse terceiro turno? Tem jornada reduzida, tem um monte de coisa. Tem coisas que não pode, ele tem que concordar, porque é um horário ruim, você não pode mandar ele ir automaticamente. Então tem uma série de coisas que você tem que simplesmente orientar o empresário e daí ele vai tomar a decisão. E no final das contas, ele vai ver o resultado. Na gestão de pessoas, redução de conflitos, aumento da produção, aumento de resultado, diminuição de custo. Às vezes tem gente fazendo muita hora extra para coisa que não deve. Tem gente pagando a mais, coisa que não deve. Tem gente pagando comissão quando poderia estar pagando prêmio, porque simplesmente interpretou errado. Não é a comissão, porque daí a comissão está refletindo em tudo. Putz, já tivemos um caso assim. Na hora que você mostra para o empresário, ele quer matar alguém, né? Ele quer matar, porque daí é um prêmio. E como você tira agora isso? Você tira, porque essa verba é salarial. Como você vai tirar agora? Então, o empresário não pode ver o advogado trabalhista, assim como outros especialistas, como apagar incêndio. Eu acho que daqui a pouco acontece de novo, Aí acaba que no final das contas ali é um gasto muito maior, né, doutor? Claro que tem empecilhos graves assim dentro de empresas. A gente já pegou situações que infelizmente acontecem, né? O empresário tem um interesse, mas infelizmente os gestores ali, média gestão, não querem um trabalho preventivo ou uma espécie de investigação dentro da empresa por certos motivos e acaba que votam em não ter esse trabalho. Tá cômodo assim. Então, infelizmente ainda tem isso. Mas eu acredito que o colega deve entender bem, que a partir do momento que o doutor dá a orientação, aí o empresário está assumindo risco, né, dessas situações. Que a partir do momento que dá orientação, às vezes a gente expõe setores, expõe pessoas, e isso às vezes não é bem visto, né? Porque às vezes tem pessoa que está há 15 anos lá, fazendo um certo estilo de trabalho, a gente comenta alguma coisa, um parecer técnico, que a pessoa interpreta que a gente quer mudar alguma coisa, mas não é. É só simplesmente quer meter o dedo aqui, sempre foi assim. Sabe aquela síndrome de Gabriela que nascia assim, vivia assim, vou morrer assim, não quer mudar. Aí não adianta, a cultura da empresa é daquele jeito, né? Primeiro, você vê que a cultura não muda, o teu trabalho, não adianta contratar também um advogado que as ideias e os pareceres não vão para frente. O parecer é esse. Não, vamos deixar assim. Isso. Não, queremos assim. Aí é gasto, não precisa ter, porque daí fica ruim para nós também. Se a cultura da empresa não está favorável a esse tipo de trabalho, não adianta, e tem que vir lá de cima. É o princípio básico aí do compliance, né? Tom from the top lá, o
o exemplo tem que vir de cima. Se não tiver, se tiver barreiras e como que é aquela palavra? Boicotes da própria gestão, o trabalho não vai fluir, né? Então, se o próprio diretor, o gestor, o média gestão não estão comprando a ideia, imagine o pessoal da produção, o pessoal mais, os liderados. Então, o empresário ele tem que puxar o bonde aí, o exemplo. E sim, está mudando, mas muito devagar, né? Como você falou, ainda a cultura dos nossos empresários não estão na prevenção. Doutor, acho que dentro de toda essa nossa conversa, o que o senhor acha que seria o mais importante aí deixar de dica, de orientação aí para os nossos telespectadores? Com certeza é tirar o mito de que advogado trabalhista é para defender processo. Esse é o mito que eu gostaria de excluir. Não sei se é mito a palavra, se é muito forte, mas esse estigma. O advogado precisa ser visto como ferramenta de alavancagem da sua gestão, dos seus resultados, e o suporte à gestão de conflitos. Com certeza isso vai impactar diretamente aí no seu dia a dia na empresa. O empresário vai ter muito mais tempo para cuidar da expansão dos negócios, sair, ir para a rua, ter mais cabeça para a expansão. E deixar essa parte burocrática e a parte de gestão, né, com alguém que tem autonomia na média gestão ali, como o pessoal do RH. Então é isso. Nossa função é resolver os problemas, trazer as novidades, mostrar sugestões para dar suporte às decisões e passar para o empresário tomar a decisão. Essa é a nossa função. Não somos apenas apagadores de incêndio, doutora. Ai, doutor, muito obrigada pela sua participação. Eu gostaria que o colega deixasse aqui para a gente, explicasse, de uma forma resumida, né, o seu currículo, as suas áreas de atuação. Então tá, bom, sou formado na Unibrasil desde 2011, tenho pós-especialização em processo de direito do trabalho, processo de direito civil também, vários outros cursos, assim como LGPD, questões de compliance. Eu, como trabalhei em indústria, fiz pela FGV também alguns cursos de Lean Manufacturing, para entender a dinâmica das indústrias. Esse é o meu currículo. Trabalho há 13 anos já na área e nosso escritório está em São José dos Pinhais. Atuamos online também. Nós temos processos pelo Brasil. Hoje, né, a tecnologia nos facilita. Aí tem processo na Bahia, Santos, interior do Paraná direto. Então, todo lugar do Brasil nós temos. Temos parceiros também espalhados aí para eventuais audiências, né, e necessidades que tem que ser presencial. Tá bem. Doutor, pode deixar para a gente o seu principal canal de comunicação, telefone, WhatsApp, rede social? Legal. O meu é o Fábio com 2 As, F Silva, Instagram, e 99605-2862. Eu e o doutor Leandro Malucelli estaremos ansiosos aí para poder bater um papo com vocês. Doutor, muito obrigada. Nos vemos no próximo episódio. Foi um prazer, doutora. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau.